Dizicast BR, a ponte entre Brasil e Turquia. Merhaba! Oiê! Oi, oi, oi! E aí, Voltamos. gente? Gente, depois de Estamos uma de volta. breve pausa pós-carnaval, a gente precisou ajustar algumas coisas, fazer algumas melhorias. Estamos de volta! Estamos de volta! Episódio Finalmente. 7. Gente, é um episódio que vai mexer com o ranço, né, das Vai. pessoas, porque o tema de hoje é sogras malditas, que é uma coisa muito comum nas dizes, né? E quem precisa de inimiga quando tem uma sogra como essas que a gente vai citar aqui hoje? Aqui no Brasil a gente brinca, a gente tem até isso aqui na casa, meu tio brinca beça com minha avó que não gosta de sogra e não sei o quê, só que em algumas dizes tem motivo pra não gostar. Elas fazem Na, por ma- onde pra gente não gostar delas. na maioria, né? É raro a gente ver uma dica com uma sogra que a gente gosta, que torce ali pelo casal, elas estão lá sempre para atrapalhar. Não, e é natural que numa história tenha vilão pra atrapalhar o amor, pra movimentar a história. Mas quando o vilão tá na sua casa, Cara, e a é gente da vê sua muito isso, né? família. Nas dizes, a maior. Tem muita diz que a vilã é a sogra, gente. Meu Deus. É, porque aí fica mais complicado. Como é que você rompe um laço tão forte como esse, né? De mãe e filho. Fica É muito difícil complicado. pro protagonista se decidir entre o amor e a mãe, tipo, é muito difícil. E é interessante isso que vocês estão falando, porque reparem, as duas usaram o sexo masculino, porque na maioria Não, das mas tem vezes é a feminino também, mas é mãe, mais no masculino, na amiga. maioria das vezes é a mãe do Do, cara do que cara, é que o terror complica a das vida. amoras. O catiço. E Exatamente. por ser filho e por amar tanto, ele demora a enxergar, né? A aceitar. É mais Pois difícil mesmo. é. Porque a mulher, ela tem a tendência, às vezes, de bater mais de frente. Sei lá, eu não acho que é. Não sei se é impressão minha que é mais tranquilo, sei lá. Vamos entender ao longo do episódio. É, no episódio a gente vai relembrar algumas, mas tem uns questionamentos aí antes, né? Vai, Sim. Flávio. Gente, vamos lá. Vocês acham que realmente toda sogra precisa ser uma sogra problemática? Como que vocês acham que é isso nos roteiros, por exemplo? É porque eles realmente mostram ali uma coisa mais cultural e lá é assim na realidade? Ou vocês acham que eles pesam um pouco na mão para deixar a história mais interessante? Ó, eu acho que é um pouco dos dois, tá? Porque a gente sabe, assim acontece também no Brasil, que a novela ela é muito reflexo do que a gente passa no dia a dia, né? Aqui no Brasil, a gente também, às vezes, a gente tá assistindo uma novela e fala, nossa, isso também acontece no meu dia a dia, isso eu já vi acontecer. É a mesma coisa com as novelas turcas. Então eu acho que é um pouco disso, porque sempre reflete muito do que é, e a gente sabe, principalmente quem acompanha a cultura turca sabe que lá realmente as sogras, né, elas são mais apegadas, tem essa coisa da família, de preservar a família, de preservar ali a linhagem e tudo mais. Mas também, gente, em toda novela sempre vai ter um pouco de exagero. E isso faz parte Sim. para poder dar um tom a mais ali para a obra, né? O que você acha, Fê? Também acho que eles dão um exagero pra. Porque tem histórias também que o enredo é a família, né? Então tem que ter Aham. realmente a sogra ali tocando terror. Mas tem dizem que não é, e mesmo assim ela dá um jeito de se meter e Uhum. atrapalhar a vida do casal que a gente torce. Sim. Falando um Temos algumas pouco, aí que, meu Deus do céu, que a gente vai citar já já. Tô doida falando pra um falar. pouco dessa parte cultural, né? Nenhuma de nós aqui tem sogra turca, nem teve. Mas Graças a Deus, né, gente? Mas eu conversei com algumas amigas que têm ou já tiveram, e o que elas me falam, e faz muito sentido, é muito uma questão cultural, principalmente quando a gente está falando de sogra turca envolvendo estrangeiras, né? Brasileiras, por exemplo, que é o caso das minhas amigas que eu conversei. Complicado. O turco em si, ele já é um povo muito bairrista, assim, um povo muito que, né, defende o país. A gente vê que eles são muito patriotas e tudo mais. E essa questão familiar, eles têm muito isso de ser todo mundo muito juntinho. Então, quando o filho, né, tá ali se envolvendo com uma nora estrangeira, né, como a Yabandi, que é como eles chamam, quando eles estão envolvidos com uma pessoa de outra cultura, as sogras, a família fica morrendo de medo desse filho ir embora. E Uhum. esse medo de ir embora, muitas vezes,
fazem elas terem esses tipos de atitude, de talvez até querer que a nora desista do relacionamento para manter o filho ali por perto, né? Sim. Eu acho que é para além, sabia, Flavinha? Não é só porque é estrangeira, não. Elas, de qualquer maneira, pelo menos nas vezes, né, gente? Não conheço nenhuma sogra. Elas não querem perder o controle desse filho. Não quer. Né? É Ter ali verdade. debaixo da asa. Mas eu aí acho você que não acha que entra num contexto de sogra em geral? Principalmente mãe de meninos, de homens? eu ia falar isso agora. Aí vai entrar no que a gente falou anteriormente, de ter citado o personagem homem. Porque tem essa coisa, né? De ser o homem da casa, o que vai ser o chefe da família, e a mãe se Sim. vê, tipo, nossa, eu vou perder ele, e aí quem que vai assumir a família? E aí tem outra questão também, que a gente sabe que a mulher turca, ela também tem personalidade forte. E aí quando Sim. vem uma nora que tem personalidade forte, batendo de frente com a sogra, o negócio é meio complicado. Mas Fogo olha contra só, a fogo. gente tá falando aqui de homem, mas na nossa lista tem sogra mãe de mulher também, Tem verdade. tá? E aí, uma das coisas. Nós estamos aqui no nosso lugar de mulher com essa visão de mãe de homem, né? Mas tem mãe de nora que é terrível. Ô, gente, e qual foi a primeira sogra de Dizzy que fez realmente vocês passarem raiva, assim? Vocês lembram? A primeira. Ai, gente, a minha foi a não. Ru. A de Arga, né? É. A primeira. E não era nem só odiar como sogra, eu odiar também como mãe. Nossa, eu tinha ranço essa velha. Porque aparentemente ela fazia distinção entre os filhos. Aparentemente não, né? Descaradamente. Então ela acabava colocando muita pressão ali na Jaylin. Mas a minha primeira que me fez raiva foi a mãe da Sanem, porque foi a primeira Dizzy que eu assisti. Eu não me lembro o nome dela agora. Mas ela era uma mãe muito super protetora. Nossa, verdade. Sim, e a muito Sanem, protetora. né, que era a Demet, trabalhava junto com a irmã na empresa. Então tudo que acontecia de errado, ela achava que era a Sanem que tinha prejudicado a irmã e tudo mais. Então a primeira que me fez raiva foi ela, e o inverso também. A mãe do Jan lá também me fez muita raiva, né? Porque ela tentava atrapalhar o relacionamento deles. A minha, eu não sei se pode ser considerada sogra, mas por ter sido a minha primeira Dizzy, eu lembro que eu passei muita raiva com a tia da Eda. Nossa, porque foi a minha primeira Dizzy, e tipo, eu achava, pelo amor de Deus, deixa a menina viver. Meu Deus do céu. E aí depois não, foi e ela ainda teve um plus ali da avó também, né? A avó depois. Gente, o que era aquela avó? Pelo amor de Deus, alguém tira ela da Disney. Eu não aguentava. A miséria da mulher some, desaparece da vida da menina. Gente, como... Depois volta. Exato! E como eu assisti... Ai, como eu não assisti Sentinel ao vivo, eu lembro direitinho que eu passava tanta raiva com a avó da Ida que eu cheguei a pesquisar quando que ela ia embora, porque eu tava ansiosa pra chegar aquele capítulo. É a Semirra. Nossa, muito chata, gente. Muito chata. Soberba. Aí ficava sentando na mesa do coisa. Eu, hein? O que é isso, gente? Eu, hein? Calma. Mas já começando a entrar um pouco mais aqui, vocês acham que nas novelas turcas a sogra é mais vilã do que a própria rival amorosa? Dependendo da Dizzy, com certeza. Também acho. Senchal é um exemplo. Onde tinha a Idan, que era a mãe do Serkan, que no princípio ela odiava a Eda, né? Porque ela amava a Selin, que era a rival amorosa ali. E mesmo depois de ter aceitado a Eda, aparentemente, amar a Eda naquele plot horroroso da memória, ela me fez a pachorra de contar pra Selin que o Serkan estava vivo. Não, E deixar ela fazer a cabeça dele de que eles ainda eram um casal. Então, assim, que sentido que faz isso? Então, nesse caso, a Idan, pra mim, mesmo no período que ela gostava da Eda, ela foi muito pior do que a Celine, mas muito pior. Sim. Vocês temos a da Kátia, né, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus, ela atira na Nora. Gente, eu tô doida pra falar... Por pior que seja, né? Tentou matar, mas não fez nada com a Alia. É verdade. Ela faz coisas muito pesadas. Vocês acham que tudo isso que a gente vê acontecer em relação às sogras é por conta de um amor exagerado, assim? Em relação à família, ao filho? Eu acho que vai muito do que a gente falou de proteger a família, né? Porque eu acho que tem coisa que não é o amor pelo filho, é pelo poder mesmo, de ser a comandante ali da parada, sabe? Por exemplo, a Rúlia de Ailê também, não era só que ela amava muito aquele filho, é que ela queria mandar naquela família inteira. Gente, olha, eu tô doida pra falar mal. Tudo. Eu tô doida pra falar mal dela logo.
Cara, eu sentia tanta raiva dela que eu sentia vontade de chorar, eu juro pra vocês. Não, De olha, raiva. ela realmente. Eu ficava Ô, muito gente, puta com ela. e é engraçado, olha, porque, por exemplo, essas que a gente está falando, geralmente elas são sogras ruins e elas também não são mães boas, né? É Então Sim. verdade. você vê que não é uma questão de amar o filho e etc. Ou é um amor muito torto, né? O que elas acham que é bom para eles ali, de fato não é, né? Pelo que a Uhum. gente vê. Agora, eu acho que tem um pouco de cada coisa ali. Tem um pouco delas serem mais narcisistas, delas Sim. não quererem ter outra mulher em casa, ou ter que ser a mulher que elas escolheram, que geralmente vai ser uma mulher submissa, vai ser uma mulher que vai fazer o É. Uhum. que elas querem, Padrão sei delas, né? lá, vai educar o filho do jeito que ela quer, vai viver ali debaixo da asa dela. Então eu acho que é mais uma questão desse narcisismo e desse controle. Porque se fosse por amor, ela ia falar, cara, tá feliz? É isso que você quer? Vou acomodar meu sofrimento aqui, bora, né? Bora amar Uhum. essa mulher. Mas não, elas querem fazer de tudo, vendo o filho. Você vê, gente, a Sadakate vendo o filho sofrer, Ai, pelo amor. chorar, implorar, e ela fazendo misérias contra a mulher, Gente, cara. Contra o horrível. Amiga, neto. Horrível. amiga, a Nari tentou se matar. Aquilo ali pra mim é Porque ela inaceitável, não aguentava gente. mais aquele casamento. Chego Mas a quando ela não arrepio de queria mais estar lembrar. com Charrin, Ui, foda-se, se mata, amor. tô toda Sabe? arrepiada só de lembrar. Fiquei Gente. muito, muito chateada nessa época da Nare. Gente, só para quem não, talvez não esteja assistindo essa novela, o que que aconteceu? A Nari é uma personagem que ela era casada com um cara que ela não gostava. E ela casou com esse cara num momento de inconsequência, assim. Ela queria fazer raiva na mãe e ela casou com esse cara. E Porque usar ela era Thierry. apaixonada pelo primo e a mãe não deixava eles se casarem. Então ela foi casou com esse cara aí qualquer. E o cara batia nela. Ele era Ela agressivo. engravidou dele, sabe-se lá em que Cachaceiro. engravidou dele, sabe-se lá em que condições, né? Porque ela não tinha vontade de ficar com ele. Então, sei lá, talvez até num sexo forçado em algum momento, ou sem querer mesmo. Engravidou do cara. E aí, quando ela conseguiu abrir um processo na justiça, porque lá na Turquia é assim, é o juiz que decide se você pode se separar. Então, você tem que trazer os elementos para essa separação. Não basta você falar, eu quero me divorciar. O juiz vai falar, ah, é, querida, por quê? Então, quando ela tinha tudo ali para se separar, a mãe foi lá depor contra ela, para ela não separar do cara. E aí, quando ela saiu e o juiz negou o divórcio dela, quando ela saiu da audiência, ela tentou se matar. E a Foi mãe, horrível. assim, bizarra, sabe? Mesmo depois disso, ainda ficou pressionando ela. Loucura. Bizarro. Agora, deixa eu trazer uma questão aqui. Eu lembro que a gente já falou sobre isso, de também olhar o contexto das sogras, né? Porque a gente vê Sim. a própria Sadakate e outras que elas vêm de histórias difíceis também, né? É o que acontece muito com a questão das vilãs, que elas não são vilãs por acaso. É mesmo, mais ou menos o mesmo pensamento com sogra, de tipo, ter sido Gente, você abusada, tá de malévola, ter. não são vilãs por acaso. Você tem um sofrimento. Não tô falando Calma, aí não, Ana. não, calma, não Tem estou coisa que não dá amenizando. pra passar pano. Não, não estou amenizando nada, só estou trazendo essa questão, porque tem muita gente que fala, mas a fulana também não vem de uma situação muito fácil, né? De Sofreu, né? ter. Mas, gente, eu acho que assim, não tem que passar pano, né? Nada justifica. A mulher, tudo bem, só da Kate, por exemplo. A mulher lá foi jogada de um penhasco prenha. Super triste, pelo amor, não é nem engraçado. Mas, pô, isso é motivo pra ela deixar a filha tentar se matar, gente? Que isso? É assim, ó, o contexto existe e não pode ser ignorado, mas nada justifica, Exatamente. né, gente? Vamos ressignificar os Exato. traumas ali e não levar pro seu É. filhinho. A gente sabe que são Mas eu mulheres. acho que tem isso. A gente sabe que são mulheres que têm uma vida que tiveram uma vida difícil, né? E eu acho que elas acabam olhando para os filhos e pensando, cara, eles vão ter um futuro que eu sempre quis e nunca vou ter. E aí acho que acaba também jogando muito isso, sabe? Essa raiva. Mas Sabe tudo por isso que elas. quê? Hum. Não, desculpa, pode concluir. Não, eu só ia concluir que é isso. Elas acabam, acho que, olhando que eles não. Ela não conseguiu o que eles vão ter, que é uma felicidade, uma vida feliz, tranquila. E aí acaba que joga esse ódio pra cima da nora, do filho, enfim. Eu vou dar um contexto aqui para vocês verem como que o contexto ele é realmente difícil. Vamos pegar aí a avó da Eda, gente. Olha o contexto. A mulher perdeu o filho porque um muro, uma parte da casa caiu em cima deles, do filho e da nora. Então eles faleceram e sobrou só a Eda, que é a nossa mocinha de Será Isso Amor, de Sentiocapamã. Lá na frente eles foram descobrir que o responsável por essa obra, matar o filho dela,
é o pai do cara que hoje ela é apaixonada. Então, o sogro da Eda matou os pais dela. Acidentalmente, mas ele foi negligente, ele usou um material ruim na obra. Então, como que fica a cabeça dessa avó de falar, eu vou Difícil. aprovar o relacionamento da minha neta com o filho do cara que matou meu filho, sabe assim? Por isso que o contexto não é justificável, mas o contexto importa, porque é isso, Importa. eles colocam esse Exato. dramalhão pra gente ter mesmo esse problema de consciência de falar, caraca, é mesmo, né? Essa Eu mulher aprovaria. Como que é é, porque é a junção de família, como é que você é muito convive? difícil, Como é que né? você São vai, muitas como é que você vai para um coisas. almoço de domingo com o cara que matou seu filho, sabe assim? É difícil, gente, E muitos realmente. são assim, né? A Gu, no início, É. tinha toda a questão também de. E o Guy ser irmão do cara que matou a filha dela. Não era, né? Mas assim, Exato. de início era. Como é É, que ela ia tratar esse cara bem? Mesmo ele não tendo culpa e apoiando a prisão do irmão, assim. Muitos dilemas. Não, e muita como é que ela coisa, ia gente. aceitar a filha estar apaixonada pelo o irmão do possível assassino da irmã, Uhum, sabe É. assim? São Mas todas aí, umas amor, questões isso aí, éticas. Flávia, é papo pra primeira temporada. Na segunda, ela continua Ah, é. escrota porque ela é escrota. Não, ela continua, a da Cat também. A da Cat também, a avó da Eda também, elas continuam todas E não péssimas, puta aprende, merda. né? Pelo amor de Deus, gente. Senhora, sério, sério mesmo. Elas têm a capacidade, só piorando, tô falando, que a Aidan odiava a Eda. A Eda conquistou o coração dela. Depois a mulher ainda me dá uma puxada de tapete na Eda. Que Aquilo justificativa ali é tinha aquilo? imperdoável. Não, aquilo ali foi Imperdoável. muito sem sentido, né, gente? Imperdoável. Muito. Gente, em muitas dizes, o filho ele não confronta a mãe, né? Vocês acham que isso Uhum. é questão de roteiro ou é uma coisa mais cultural? É um pouco dos dois? Pelo que eu Amiga, já presenciei mesmo, de estar em família turca e etc., é extremamente hierarquia, é cultura. O que a mãe fala, todo mundo baixa a cabeça, escuta os É, pais, né, geralmente. Mas até a mãe, porque é o que você falou, a mulher turca ela tem essa voz mais ativa e até mais mesmo, aí eu ativa. acho que a hierarquia da mãe é até maior do que a do pai ali nesse caso. É, E o filho, ele tem aquele respeito máximo e mais, ele realmente se sente na obrigação de, na falta de um pai, assumir a casa. A gente vê muito em novela, por exemplo, não sei como é que isso é hoje, tá? Eu acho que no interior pode até acontecer. Na falta do irmão, o outro assumir a família do irmão, é, sabe assim, casar para dar nome para filho, para dar futuro. Então, eu acho que isso é muito, muito, muito é. cultural. Mas aqui no Brasil a gente vê homem banana que também não bate de frente. É verdade. eu ia falar, porque aqui no Brasil a Isso gente também não é só respeita lá. muito, né? Os É, pais. não é só lá, não. Inclusive, ontem eu tive uma conversa com a minha amiga turca sobre isso. A gente tá. Eu fui no evento do Ramadã na Mesquita aqui de São Paulo, e aí ela estava conversando, ela falou assim: na minha cultura. Ela falou assim: na minha cultura, a gente aprende que a gente tem que ter muito respeito com os mais velhos. Então, a gente Isso. beija a mão, a gente dá o respeito, a gente pede licença sempre para o mais velho. Então, é isso. Não tem muito mais o que acrescentar. É muito cultural mesmo. E isso não é só na Turquia, porque aqui no Brasil a gente também tem muito isso, né? É claro que, Temos. assim, é um pouco mais flexível, né? Porque aí entra Nossa. algumas questões religiosas também, enfim. Mas, gente, homem que aceita tudo também tem no Brasil. Mas isso é interessante você falar, sabe por quê? Tem até uma observação muito importante. A mulher, quando se casa e vice-versa, você nem trata a sua sogra como sogra, você trata ela como mãe. Mãe, Então é realmente um respeito que você tem pela sua mãe, você tem que ter pela sua sogra. Então, ela assim, sabe. o Verdade. cara não vai bater de frente, na maioria das vezes a mulher também não. É Ela verdade. vai ali sofrer, ficar pé da vida, às vezes vai falar com o marido, mas a história vai morrer nisso, porque assim, não vai pra frente. O filho não vai confrontar a mãe, a não ser em casos, sei Ah, lá. Eu até acho, inclusive, que nas novelas é muito além do que a realidade, assim. Porque a uhum. história precisa dar uma virada, né? É, porque É chega uma hora verdade. também que a pessoa chega no limite, né? Tipo, o Dirran Sim, não aguenta mais. sim. Sadakate. Ele foi paciente o quanto deu. Mas a mãe dele já passou do limite. E aí, dentro de tudo isso que a gente falou das sogras, vocês acham que dá pra entender o lado dela, gente? Delas. Dá pra entender, mas não dá pra passar pano. Dá pra Exatamente. entender. É o que eu falei da avó da Eda. Dá pra entender a mulher ser revoltada? Dá. Dá. Mas não. Porque, por exemplo, ela não apareceu na vida da Eda quando ela namorava o Cenk.
que era o primeiro Pois é. namoradinho. Era um relacionamento ok. Apesar de que a tia já não gostava do Cenk, né? A tia era a Aham. sogra mesmo. Mas a avó, por exemplo, a revolta dela foi saber quem era o cercano na fila do pão. Então dá pra entender. Dá pra entender, mas a gente não passa pano e não justifica, Sadakat eu certo? não entendo, porque foi Não, tem ela que coisas obrigou a que. É, mulher a casar tem e Pois coisas é. que agora. não dá pra entender. A Sadakat, ela se É, contradiz, porque aí fica difícil, né, meu amor? é. A Enfim, vamos Rúlia, entrar pra. Fala, a fala. Rúlia dá pra entender mais ou menos, mas eu acho que o negócio da Rúlia ali em Ailê é porque a Devin era muito Ela batia de frente. forte. Ela A era a Devin, nova chefe da família. ela, E sim, aí, ela tinha tudo pra ser a líder ali, entendeu? E ela viu que ela estava sendo ameaçada, ela ali se foi sentiu ameaça. ameaçada e não, Aham, peraí, preciso parar essa garota aí. foi, Vamos ali foi entrar então ameaça. pro que a gente quer, que é citar os nomes das personagens e essas sogras que irritaram a gente. Citamos bastante já algumas, Já né? temos aqui, a gente Já, mas preparou agora a gente vai uma dela. conseguir desenvolver melhor o ranço. Bora! Bom, a primeira da nossa lista é a Gul de Arga. Fala aí, o que vocês acham dela? Gente do céu. Primeiro que eu achava essa mulher super antipática, tá? Achava antipática. E o Guy sempre educadíssimo, fofo, querendo ajudar. Botou até o irmão dele na cadeia, porque ele é um homem honesto Gente, e ela mais sendo correto escrota. que o gás não teve. Não Porra, tem, não não existe. temos. Não E, existe. e ela sendo escrota com a filha, nunca quer ouvir o outro lado, né? Sempre dando patada. Gente, lembra quando ela chegou, que a Jaylin já estava até casada com ele, que ela flagrou os dois dormindo no escritório, que ela ficou horrorizada, falou um monte, deixou os dois super sem Aham, graça. Nossa, e aham. ele, Tipo, ele amado, assim eles se já são sentiu. casados no papel, me poupe. Aham. Pra mim, o pior foi Mas ver o a meu Jaylin ranço, o sendo. maior dela é da segunda temporada. Que a Parla fez aquela merda toda lá que matou o Ai, cara. Aí qual era o nome do cara? Esqueci. O Ah, amigo era o deles doidinho bandido. lá. Sei. E pra livrar a Não. Parla, porque a Parla fez merda a série inteira, a série diga-se de inteira, é verdade. passagem, né? E sempre passando pano. Pra livrar a Parla, ela fez a Jaylin mentir pro marido, esconder coisas, fez maior pressão, maior Nossa, chantagem, chorando, minha família, não sei o que. Achei uó. aquilo ali Uó, porque já tinha acabou, passado quebrou tipo um ano que eles bastante, estavam né? casados. Ela viu que a filha tava bem e tal. Verdade. Uó. Uma coisa que me pegou também foi quando a Jaylin foi expulsa de casa, né? Tipo, tudo bem que foi pelo pai. Tudo bem não, mas eu digo, foi pelo pai. Mas assim, gente, Mas é ela sua não filha. defendeu muito, né? Sua filha. Entendeu? Porque se é um filho meu, eu falo com meu marido, saia você, meu amor. Filho meu, Entendeu? ninguém toca. É. Exatamente, pelo amor de Deus. Então, assim, Mas essa aí essa realmente. velha era meio doida, né? Porque tinha dias que ela tava amando e o gás super fofo, meu genrinho Então, eu querido. ia falar Quando isso ele assim, tirou a ela, Jaylin da ela, cadeia, que ela tava fazendo jantar pra ele toda boba. Aí depois ela é escrota de ela novo. fez um banquete. Amada. Pois é. Gente, Então, ela e a nem. questão é. Aham, Uai, gente. Não, eu ia agora falar o voltou. seguinte, que ela nem foi a que mais me irritou, assim, porque. Por que ela não foi a que mais me irritou? Porque ela tinha dias que dava pra gostar dela. Ela tava sendo legal, ela era Hum, engraçada até. Tinha sim. Gostar Aí é daqui a um pouco pouco ela. olha, demais. sabe qual é a minha questão com ela? Primeiro, vindo da hierarquia, ela era uma péssima mãe. Eu não me esqueço da Jaylin no aniversário dela sozinha. Ninguém lembrou do aniversário da mulher, gente. Em nome de Jesus, Verdade, sabe? Primeiro. verdade. É, gostar é muito Segunda forte. coisa é que ela era uma péssima sogra pra todo mundo. Ela odiava o Will Gas, ela odiava o marido da Eileen lá. Ela, Mas isso aí ela sabe tinha assim, motivo, ela né, amiga? merecia. Merecia. Verdade, verdade. Você vê que a natureza dela era de péssima sogra, Verdade. ela tinha um prazer ali de dar uma atrapalhada nas coisas, entendeu? Gostar é muito forte. Dramática. Tinham Nossa, dias que ela gente. tava menos pior. Eu achava ela meio antipática. Ela Aí depois tinha. quis namorar com o pai do Will Gas. Gente, o que foi aquilo? Antes Eu não falei, o que queria ir é no isso? aniversário na casa, não queria não sei o quê. Aí Lembra lá depois no ele casamento, morreu. olhando com uma cara de cu, que o povo até achou. Foi ela que matou o gás, amor. Porque terminou, né, com o casamento e ela olhando com uma cara. Eu falei, meu Deus, Foi ela vai se mesmo. vingar desse homem. Verdade. Ela E no final o pai do Will Guys morreu, ela ficou com a com o mercê do casaquinho novo dele. amor. Ai, que horror, Ai, verdade. meu Deus. Ai, que horror. É cada uma, Gente, né? podemos ir pra próxima sogra? Podemos. Podemos.
Gente, essa vocês não assistiram, né? A Pembe de Kizix Serviti, sério, que Não, ranço. essa eu vi sobre, porque eu não a conheço. Não, gente, Fala aí. sério, que ranço. Porque a questão ali era muito cultural, religiosa. Porque Uhum. ela é de uma família rica, tipo, elas usam lenço em casa, na rua, sei que todo nesse esquema, a roupa toda tapada, que tem que escolher a noiva, tudo certinho. E aí, de repente, o filho do meio me aparece com uma menina que não é dessa cultura, que era a Dorra, e já aparece com ela grávida, tipo, a namorada. Meu, Aí ela nossa. surtou, ela não queria aceitar o casamento, aí queria que usasse o vestido que ela queria. Por fim, tiveram que casar, né? Porque ela tava grávida e tal. E a família dela super moderna pra frente. A mãe separada, é, diretora de uma escola. Outra mentalidade pra frente. Então elas batiam muito nisso. E aí a Dora não queria morar lá, teve que morar lá, na mesma casa da sogra. Que isso também é uma questão, né, gente? A gente não citou isso aqui. Nossa, Morar com a sogra. Morar com a sogra. Em Tópico. algumas vezes a gente vê isso. Muitas vezes a gente vê isso, né? Morar com a Muitas, sogra. E aí a muitas. Dora, imagina, ela tinha o sonho de construir a casa dela e morar com o marido e com os filhos. Teve que morar com a sogra, uma sogra que se metia em tudo. Se ela saía de tarde pra, sei lá, ir no shopping com a amiga, ela ia se meter. Tudo, ela via problema e ficava plantando discórdia na cabeça do filho. E o filho já era um babaca mesmo. Caía na pilha. Gente, ela chegou num nível que a Dora, querendo decidir as coisas do quartinho do bebê, botou um papel de parede todo de bichinho, bonitinho. Ela não gostou porque tinha porco. Tinha uns desenhos de porquinho no papel de parede. Ela arrancou e tudo, pela amor, sem cultura nem deles, falar com a né? garota. Ela era desse nível. Gente, Sério, eu odiava tanto essa babado. mulher. Mas E aí, os tanto. nossos E a ouvintes que já assistiram, E pode assim, o falar. filho escroto, ela sempre passou pano. O filho traiu a Dorra. E aí depois o filho proibiu a mãe da Dorra de entrar. Porque assim, ele fez uma chantagem. O Fati fez uma chantagem pra Dorra continuar vendo a filha. Vai ter que voltar a morar aqui. E proibiu a mãe da Dorra que viu de entrar. E a mãe dele acatou, proibiu a amor. sogra dele, né? De ir. Proibiu, foi uma baixaria na porta da casa, super triste essa cena. Tanto que eu até fiquei puta e parei de ver depois a Disney, porque a Dorra depois voltou pra ele, depois disso tudo eu falei, não, é pra mim não dá, falta vergonha na cara dessa mulher. Mas, Eu adoro assim, a tinham Fernanda situações. reagindo. Não, eu fico puta, Que amiga, eu paro graça. de ver mesmo. E aí, assim, ela se metia em tudo, ela era muito entrona em coisas da criação de mãe e filho, que não cabe a ela, amor. A Dorra que tem que saber como é que ela vai criar o filhinho dela, não ela. Ela, por ser vó, ela achava que ela Verdade. podia mandar em tudo. Só que ela era escrota também com a outra filha, porque ela tem uma filha que ela queria que casasse com um cara que eles escolheram, de família tradicional, não sei o quê. Casou, o cara jogou. Vou dar um puta spoiler, tá? Ah, Puta bora. spoiler. Já avisando. Aviso. A Nursema casou com esse cara, obrigada, ela não queria, ela tentou fugir de casa, os irmãos não deixaram. Ela casou com esse cara porque ela era apaixonada por outro. Ela casou e aí na noite, que teoricamente seria noite de núpcia, ela não queria e tal. O cara jogou ela da janela. Da What? janela. Ela quase morreu. Ela Ah, não, quase gente. morreu. Aí que a família Aí Tá entendeu bem a leve, dimensão, porque graças não a é Deus. todo pesou o cara que. clima. Pesei o Pesou o clima. clima aqui. Mas ela se separou, ela conseguiu separar. Mas aí, assim, mesmo Que separada, ela horror. queria agora casar com um cara que ela realmente gostava, mas por não ser de uma família tradicional. Por cantar rock num bar, beber. A mãe dela não tava querendo, amor. Sério, essa Gente, mas velha é um jogar da cão. janela foi Marquei esse pesado, foi nome, pesado. Pembe. Caraca. Que ranço. Aí, eu Deixa, quero deixa saber. eu falar uma. Foi mal. Deixa eu falar uma que não tá no na nossa pré-pauta, mas a Fê falou isso e me deu, assim, ó, veio a cena na minha cabeça, gente. Não sei aqui quem assistiu Dondu Um F Kaderindir, que é Meu Lar, Meu Destino, que era com o Ibrahim Chelikol e a E Demet cadê Özdemir. mais? Ah, eu adorava essa. Demet era a Zeynep e o Chelikol, o Ibrahim, era o Mehdi. Eu adorava essa. Tem um nível de sogra aqui que a gente não colocou, que são as irmãs. E nesse caso, o Merti tinha uma irmã mais velha, que era a Musga. Gente, a mulher era o capeta. Ela era o cão chupando manga. A Zeynep, quando casou, também meio que forçado, porque a mãe biológica fez todo um dramalhão lá com ela. E ela foi criada por uma família super rica, ela tinha uma mãe adotiva, né? E a mãe biológica foi lá, fez todo um terror psicológico com ela, fez ela casar com esse cara que era do bairro.
porque a mãe precisava, sei lá, de alguma coisa. E ela se sentiu em dívida com essa mãe por ela ter passado a vida inteira com a mãe biológica, que era rica. Então ela foi bem educada e tal, ela trabalhava. Quando ela casou com este homem, gente, a irmã fazia da vida dela um inferno, do tipo, o marido trancar ela em casa para ela não sair para trabalhar e a irmã falar isso mesmo, tem que ficar trancada mesmo. Que E do isso? nível de tinha a Benal, que era a amante, né? Antes do Merti casar, porque ele também não casou querendo, casou, foi casamento arranjado. Ele tinha uma mulher que ele ficava e eles descobriram que essa mulher estava grávida. E Meu Deus. levaram essa mulher para dentro da casa junto com Zeynep. Então morava todo mundo lá dentro. Tipo Zeynep sem poder Minê trabalhar. entrando lá É na isso que eu ia falar. mansão. Bem-vinda, Minê, bem-vinda. Aquele caos. E a irmã, que nesse contexto fazia papel de sogra porque eles não tinham os pais, era o capeta na terra. Ai, que O horror, cão. gente. Achar que tá E eu bom lembrei ficar dela preso. agora, da Musga. Musga. Nossa. Agora, vamos Sim. falar dessa que eu tô louca pra falar mal, porque eu chego a arrepiar quando penso aquelas cenas, que é a Julia de Ailê. O próprio nome da Disney já fala, né? Família. Então, é literalmente uma Disney que a todo momento mostra isso que a gente falou do turco preservar a família, a hierarquia e tudo mais. E nessa, como é uma família muito poderosa, né? Porque também tem isso. Quanto mais poderosa é a família, pior é nesse sentido de não poder casar com qualquer um e essas coisas todas, né? E nesse caso, a família ali de Ailê é uma família muito importante, muito rica. E, gente, o que é a Julia? Pelo amor de Deus. Vai, Fernanda, fala mal. Nossa, gente, eu tinha tanto Posso, ranço posso também. falar do contexto de Julia? Pode, Vale. pode. Porque ninguém está considerando aqui, mas hoje eu estou aqui para trazer contexto. Olha a história de Julia. Julia casou com o pai de Aslan e de todo mundo, né? E a sogra, que nesse período que a gente está assistindo a novela agora, ela já está senil, tá com Já é uma avó esquizofrenia, fofa. Alzheimer, já é uma avó, já é uma senhora fofa, mas a sogra dela também era o cão, do nível D. Ela não deixava a Julia amamentar o menino. É. Criança chora amamentando e tal, ela tomava o menino, levava para uma ama de leite, ou dava outra coisa para o menino. A Julia também comeu o pão que o diabo amassou na mão da vovó. A gente acha Então a vovó ela fofa, também tinha um contexto. mas quando a gente Ela vê também isso aí, sofreu a gente pra fala, cacete. cara. Não, a Julia. E aí você vê que quanto maior o Mas sofrimento, justamente pior por elas ela ter ficam, comido né? o pão que o diabo amassou, ela não tem que repetir o erro, entendeu? Pois Mas é. que tá, filha, as pessoas não se curam. O que eu passei é quase que automático a pessoa fazer com o outro, porque foi assim que ela aprendeu. Justifica? Não, vamos pra terapia? Bora. Terapia Bora. de família, constelação familiar. Chama a tuba para fazer constelação nesse povo. Mas Exatamente. assim, é o contexto, não tem jeito. Gente, ali uma constelação familiar ia resolver muita coisa, porque pelo amor de Deus. Ou ia matar todo mundo, né? Não, Não, juro. era outra que era super antipática, péssima mãe também. Ela gostava de mandar na família toda mesmo. E eu Tinha uma amo que já no preferência primeiro clara pelo capítulo. Aslan. Eu amo que no primeiro capítulo isso já começa a mudar, né? Porque ela tinha organizado um jantar, tava esperando ele, e ele simplesmente não vai porque ele conheceu a Devin e foda-se. E o tio falou, e aí ele temos conhece, a tá com Devin. uma namorada. Aí pronto, já começou, amor. Furou o jantar dela por causa de mulher. Foi comer Já é pilaf motivo com ketchup. suficiente pra ela ter ranço. E aí, E, gente, ela tem a tentou Devin. fazer um inferno na vida desse casal, viu? Mas Só que assim, ela a deu gente azar também dessa viu vez, né? uma Porque a uma Nora nora também era que um batia cão. de frente. Batia de frente o tempo todo, né? Porque a Devin, ela não se calava, não. Ela era braba. Gente, eu adoro essa personagem, adoro. E que dá muita dó, porque ela também veio de um contexto de uma mãe completamente Muito desequilibrada, difícil. A né, mãe da gente? Devin, completamente maluca, gente. A mãe coitada. e o pai, O ela pai, era o pai rejeitada pelo pai. Gente, o pai rejeitada pelo horrível. pai. E quando o pai se juntou com a Julia pra falsificar lá o negócio do hospital, eu falava, o que é isso? Que ela não Vamos se podia ter tratar. Terapia Convencendo agora. ela, depois de um aborto, de que ela não podia mais ter filhos, Horrível. né? O pai chega fazia a isso com a acabar filha. Ai, não, gente. Ela chegou a horrível. oferecer um emprego para ela junto com o melhor amigo da Devin. Ela chega a armar um emprego para ela mudar de país, para ela deixar o cara. É assim. bizarro. E Mas olha, de tudo. Ela tentou de Mas tudo. aí, Aquela dali tentou. gente, mas esse caso é uma exceção, porque o Aslan batia muito de frente com ela. Ele Ele não era batia páreo também. para ela, porque ela era
Porque ela Mas era ele também demorava um pouco complicada pra ver essa maldade toda. Porque, gente, a gente também tem que falar, nela. é a mãe dele, porra. É a mãe. É, Sabe? É uma Às das vezes pessoas ele que não mais quer, ama no a gente mundo. não quer Ele acreditar, demorava né? pra. Não quer E ela acreditar que a falava, mãe ela é capaz de uma esfregava na coisa. cara dele as coisas. Vocês lembram quando ela Verdade. até quando ela tomou o remédio, que ele falou que ia sair de casa? Sim, Que ela gente, virou um monte de remédio. horrível. Ela virou um monte de Tipo assim, remédio. E aí depois desesperada. Ela ela não quer vinha com perder o uma. domínio desse filho. E sabe o que me. Cara, e essa atriz que fez a Julia, ela é uma atriz maravilhosa, porque eu lembro que ela falava as coisas numa tranquilidade. Ela usava um tom de voz que, cara, dava um ódio. Aquela coisa assim. é porque ela Nossa Não tinha foi Senhora. ela tanta que, por carta fim na das contas, manga que armou a morte do pai da Devrin? Acho que foi. do pai. Porque ele. Eu não Porque ele lembro tava agora, sabia? chantageando ela. Eu Tava um acho rolê assim que Mas eu lá. lembro, foi. Eu lembro deles lembro. se juntarem pra falsificar um negócio lá do hospital. Agora, É, isso eu não vou Cara, ela é um e, lembrar. cão. Só que ela é uma e eu que lembro. teve, teve um final feliz, né? Conseguiu se regenerar. É, Eu não gosto disso. Passar por cima de tudo inclusive, que ela esse conseguiu catiço se fez. recuperar com a tia, né? Que ela no passado ela também fez da vida da cunhada um inferno, fez a cunhada ser expulsa de casa. Então, assim, Humilhada. ela sofria da sogra, ela apanhava do marido. Eu acho que no caso da Julia é um pouco diferente, porque ela realmente tinha um amor doentio pelo Era Aslan. doentio. Era Porque doentio mesmo. como ela não conseguiu ter essa criação com ele do jeito que ele queria, gente, vamos lá, culturalmente, filho homem, primeiro filho, é assim, o troféu da família. É literalmente o troféu. É o futuro provedor, é o futuro do sobrenome. Você só leva um sobrenome se você for, sabe assim? Então, assim, a mulher, quando ela casa, eu não sei se todas as vezes, mas na grande maioria, você leva o sobrenome do marido. Então, para perpetuar o sobrenome, tem que ter um filho homem. Então, como ela Uhum. não teve essa questão da criação, ela, no modo adulto, ela idolatra esse homem e ela trata as outras duas filhas feito lixo, tanto que ela faz a filha ser presa. Sabe assim? Gente, não, e o Bizarro. fato dela tentar se matar quando o filho fala que vai sair de casa mostra isso que você tá falando, né? O nível. Que Não, realmente era por um amor fim, a gente não. doentio, Por fim, a gente viu que né? o problema dela ali não era só maldade, era loucura. O dela é E foi loucura. complicado. Pra quem nunca assistiu a série, ela era no nível de controle tamanho que a parte mais icônica da casa era a mesa de jantar. E a mesa de jantar tinha lugares marcados com Com nomes. nome. E aí, quando eles se casaram, a Devin foi lá, pegou a cadeira dela do Eu amo outro essa lugar que cena. tava, encaixou a cadeira do lado dele. E essa mulher queria morrer. Porque Eu Não, ela e amo o essa pôs a cena. sobrenome cadeira do Uhum. também, lado do amiga, lembra? marido. Porque ela Ela queria mandou que ela também. colocasse o sobrenome da família e ela não queria tirar o dela. Foi, verdade, Não quis verdade, tirar verdade. Cara, a Devin, pra mim, é uma das personagens mais fortes, assim. Icônica. Mais Olha, icônicas e quem nunca mais assistiu fortes. essa Porque a Disney, bicha, assista. A Ilê é Gente, essa muito vale a boa. pena. E a tem Ilê, e é O completinha lá na Vigilante bom. e a HBO Max. Serenai. Eu ia falar isso agora, é bom porque tem o Muito bom. streaming também. Então, se você não quiser assistir no Submundo, você pode assistir na HBO Max. E são com atores muito renomados lá, que é o Ai, Kivante e a Serenai. São a dois, assim, Serena e o Cavante, eles gigantescos. foram maravilhosos nesses dois personagens. Pô. E foi muito E é bem uma amarrado. Disney. Isso, é uma Disney que tem final. Porque quando eles assinaram o Final. contrato, eles falaram, a gente faz, sei lá, 30 episódios. Então a história teve um roteiro bem É desenhado até o muito bem final. desenhado. E o final foi bonitinho. A última cena é muito Foi. linda. Ai, saudades. Eu adorei assistir. Mas Foi a primeira Disney que eu assisti depois de ter ficado órfã de Erga. Mas Então, sim, eu não concordo que Julia tinha que ter se regenerado, tinha que ter queimado Gente, no ela fez fogo do muito inferno. inferno pra depois todo mundo horrível. perdoar. Ah, Ah, não, amiga. Gente, eu Não. lembro que eu sou muito sensível. Flávia sabe disso. Mas quando eu assistia cenas de Julia, tinha vezes que eu queria chorar de ódio, eu juro pra vocês. claro, ela era um Juro pra cão. vocês. Gente, eu não tô podendo mais criticar, porque eu andei assistindo uma série que eu chorei e eu fiquei muito puta da vida que eu Tá chorei. vendo? Dá pra chorar de emoção e de ódio também. Eu critico tanto quem chora vendo novela, mas eu tava de TPM, eu tava Tá sentindo. vendo? Dá pra chorar de Amiga, ódio eu também. de Com TPM choro Julia, vendo vídeo com de Julia, cachorro no TikTok, olha, no Instagram. difícil. Vamos pra próxima. A Já que a gente tá próxima. falando de um cão, vamos falar de outro?
De outro cão. Já citada aqui algumas vezes. Né? Várias Santa vezes. Cat, meu Deus do céu. Gente, se Santa você ainda Cat não assistiu o coleciona Zack Shehir, muito. você se prepare, porque você que tá ouvindo ou vendo, vocês vão se deparar com uma sogra que, assim, Ela desde o primeiro episódio. exatamente. Ela não deu Delícia. um dia de paz pra Alia, né? Desde que ela chegou em Marte. Cara, É a antipática pra Alia é outra cacete, quer também que mandar no aguenta menino, quer cada separar a uma. mãe do menino, dá tiro na nora, obriga a nora a casar com outro filho. Gente, assim, é tanta coisa. E a gente Que, falou meu essa Deus. questão aí da Obriga a nora a filha. casar com o filho, depois voltar com o outro, faz a Essa filha primeira tentar temporada, eu acho que o que suicídio. mais me chateou foi essa Expulsa de situação da Nária. casa. Da Nária, porque a filha estava num relacionamento abusivo, a filha engravidou, que com certeza não foi de uma maneira muito legal, né? E ela ali passando pano, o cara Passou por um agressor, aborto. passou por um aborto, o cara agressor, morando dentro da casa da filha. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá. Ela é o cão como mãe, como vó. Ela prejudica super o neto, ela fala umas coisas assim. Ela leva o neto pra atirar, gente. O menino. Nossa, eu nunca esqueço Não, dessa ela fala cena. umas coisas que, poxa, pra criança não é a hora ainda. Lembra, o Bora mal tinha acordado, ela já queria mostrar. Ela não pensa que é uma criança, que as coisas precisam de tempo, que precisa explicar com calma. Ela não quer saber, ela passa por cima. Pra fazer o que ela quer, ela passa por cima de qualquer um, amor. Ela Não tem esse sentimento. Ela é da psicologia do faroeste, minha filha. Ela não tem. Tá É nem verdade. aí. Tá nem Não, aí. e Ela cara, faz tudo pela... e não faz nem E sentido, né? ela é uma sogra. Ela obrigou a Alia a casar com o Jihan e depois ela queria que eles se separassem. E aí, gente, ela se juntou com a Mina, que ela odiava. Mas como era uma possibilidade de separar o casal, então ela se juntou. E não, só isso, eu ia falar isso agora. Qual que era a questão dela com a Minê? Minê estava grávida. E a esperança dela é que fosse o quê? Um filho homem. E era o Tá quê? entendendo? Verdade. Só que assim, ela queria tanto fazer da vida da Alia um inferno, que a esperança dela era que a Minê estivesse grávida de um homem e o Jihan ficasse tão Feliz. alucinado por ser um filho e ficasse com ela e largasse o herdeiro, né? O famoso herdeiro. Porque ele querendo ou não, ele já assumiu o Jihan Júnior como filho dele, é filho dele, né? Mas para ela não tá suficiente. Porque ela sabe que tem toda aquela questão do Jihan Júnior não ser 100% Alborá, né? Ele ser lá da parte do Edmelo, que também é Alborá, mas enfim. Tem toda essa questão de rincha de família. Então ela ainda se juntou com a amante. E sempre fica até pior. Matar a mulher. Até matar a mulher. Ela matou a menina assim, ó. Ela matou a mulher, cara. Eu falei que eu ia matar e matei mesmo. Como se fosse dar um bom dia pra ela. É assim, ó, você me serve, vem, você não me serve, eu te mato. Eu te descarto. Gente, isso só piora. Pra mim, o auge de tudo, assim, desses últimos episódios, foi ela montar o sequestro da Alia e do Denis, do Jihan Denis, com o Boran. Pelo amor de... Ela já tinha se tocado que o filho não tava bem, que o Boran não tá bem, gente. Psicologicamente, o cara tá surtado. Aí ela vai e ajuda o filho a sequestrar a Alia e o Jihan Denis. O que é isso, Vamos dar gente? contexto? Aí, amiga, vamos dar contexto? Aí o que acontece não é só uma péssima sogra, é uma péssima mãe também, né? porque ela sabe que o filho é apaixonado. Ela é uma péssima pessoa, gente. É uma péssima pessoa. Gente, só pra dar um contexto, caso alguém que vai ouvir não tenha assistido o Zack Shehir. Bem rapidamente. A Alia é uma médica que se casa com um dos filhos da Sadakat, tá? Eles moravam no Canadá. Esse filho morre. E aí ele põe um testamento falando que ele quer ser enterrado na cidade natal. Então ela volta para a cidade natal dele, que é Mardin, para enterrar ele nas terras da família. Quando chega lá, e isso é uma questão de leis, tem todas, a gente não vai aprofundar aqui porque a gente não é especialista, mas tem toda uma questão na cultura turca, e uma questão de lei, que o filho é da família do marido. Então, assim, se a família do marido não quiser que você vá embora com a criança, você não vai. É uma briga na justiça assim, eterna, não só na Turquia, tá? Em vários lugares. Tem até as mães de Aya, vocês podem pesquisar e ter um pouco sobre isso. E aí, quando ela chega, essa mulher fala, você não vai embora com meu neto. Então, ela se sente obrigada a ficar nessa terra. Não satisfeita, a véia fala com ela, você vai ter que casar com o irmão mais velho do seu marido. Senão, você vai embora e o menino vai ficar.
Então ela vai sendo chantageada, ela casa com o irmão do marido. E, sei lá, um ano depois convivendo e tal, ele se apaixona. Quando ele se apaixona, o que acontece? O defunto reaparece. Ai, pelo amor Ele de não Deus. tinha morrido. Ninguém pediu. Ele estava em coma, escondido em algum lugar. Ninguém pediu, não deu tempo da gente desligar as fiações para ele, né, partir dessa para uma melhor. E ele volta. E quando esse homem volta, ele quer a família dele de volta. Só que a mulher já está apaixonada, o filho já chama o tio de pai. E essa véia começa a falar: você vai separar e voltar pro defunto. Ela fala: peraí, foi você que me falou pra casar com seu filho, você quer agora que volta? Então esse é inferno. E aí ela se junta agora com o defunto, com o que voltou, pra fazer da vida do outro filho e da nora um novo inferno. E também temos que falar de Alia, porque assim, essa sogra é o cão, tentou separar ela do filho várias vezes, mas ela também não deita, amor. Ela foi expulsa de casa, pois ela derrubou o portão. Depois ela foi expulsa de novo, ela queimou o portão. Ela também não deita, amor. Mas ela já tomou tiro dessa sogra, já tomou tapa na cara dessa sogra. Passou poucas e boas. Já passou pano, porque ela sabe que foi a sogra que matou a amante, ela não denunciou. Não, então, ela assim, não ela já fez várias coisas. O próprio tiro que a sogra deu nela, né? Então, Porque assim, eu gostei muito de como ela ficou. A Sadakat tá agora. Eu tô meio atrasada ainda em usar aqui, porque o BBB atrasa a minha vida. Mas pelos fragmas, as coisas que eu tô vendo, a Sadakat tá começando a melhorar. Tipo, ela denunciou o Boran pra ele ir preso e tal, pelo crime que ele cometeu, não sei o quê. Mas isso aí não é uma mudança porque ela viu que ela tava sendo injusta e que Jihan e Alia se amam e merece. Não, é porque ela tá puta porque Boran não ficou do lado dela e preferiu ficar do lado do pai. Entendeu? Não é que ela virou boazinha. É só por isso. Mas a Fidan, eu curti a maneira como foi desenvolvendo a personagem, porque ela foi entendendo que ela estava num ambiente muito tóxico ali com o Etimel, né? Porque antes ela baixava a cabeça para ele, mas ela parou de... Era pior. Ela provou o casamento, assim, não era né, um homem. Não era um homem que valia a pena, tipo assim, ela apoiar. Ela viu que ficar do lado dos filhos, ela, né, ia ser muito melhor pra ela. E ela é muito engraçada, porque tem um episódio, não sei se vocês já viram esse, é porque assim, eu também tô atrasada, mas um dos últimos que eu assisti, teve uma cena tão engraçada da Fidan, que ela dirige, mas não dirige muito bem, né? Aí ela pegou, arrancou com o carro e ela grita, Bismillah! É muito engraçado. Não, ela tá esculhambando ele, é muito bom agora. E quando ela tenta jogar ele lá de cima também, gente. Ela ameaça jogar ele lá de cima da Konak. Então, e é legal. Então, esse tipo de humor eu gosto, porque... Eu gosto também. Acontece, é natural, não é um núcleo de humor, né? É natural. Que é a mesma coisa com Tasha Jacques Budanis. Depois eu coloquei pra gente citar também. Trazendo esse ar cômico, dá uma leveza pra gente, entendeu? É bom, né? É legal o negócio. E mesmo ali em Tasha Jacques, você tá falando da Zarif, né? Sim. Eu acho que é a única sogra. É a Zarif Fortuna. É a Zarif. Ali o contexto dela é que eles têm uma briga entre tribos ali, de família, né? E eles casam o filho dela com uma outra tribo pra acabar a matança, porque era assim. Vamos falar dela de uma vez, então? Vamos falar dela de uma vez? Então, um mata, o outro mata. Um mata, o outro mata. Aí eles falam, como que a gente vai acabar com isso aqui? Vamos casar um dessa tribo aqui, Kochari com Fortuná. Vamos casar. Só que acontece uma coisa que ela fica pé da vida, que é isso. Geralmente é a nora que vem pra casa da sogra. E nesse caso, eles levam o filho dela. Então isso lá é como se estivesse rebaixando o filho dela. E ela fica louca da vida. Louca. Mas ela é muito engraçada, gente. Eu adoro. Eu adoro. No caso, né, a gente tá falando da Zarif Fortuná, de Tasha Jacques Budanis. Outra diz que vale muito a pena assistir, porque ela traz justamente isso. Ela é um drama, mas você consegue rir durante a Dizzy. E principalmente por conta da Zarif, porque a Zarif, ela é uma sogra cão, ela é cão. Só que ela é engraçada, cara. Ela é muito engraçada. Tem um episódio que ela finge que desmaia. É muito engraçado. Então... E é engraçado, porque ela não passa maus bocados na mão da sogra, né? A sogra dela é muito querida, que é a avó da galera, né? A sogra da Zarif, né? Ela é uma sogra boa, pois é. Ela que é cheia de traumas, enfim. Mas ela também faz umas coisas bizarras. Assim, teve um episódio que ela até tentou matar a Sevjan por envenenamento. Que era a Nora, né? Que é a Nora, porque ela não estava satisfeita.
Ela não, porque assim, essa Disney se passa no Mar Negro. Então é um lugar que assim é no meio da Tradução. natureza, é em tradução. Então é no meio da natureza. Então eles têm muito isso de usar as forças naturais e tudo mais. Então tem uma das eu esqueci o que que ela é. A que tentou envenenar a Sevdian, que fez É a prima. prima. Uma das primas, ela sabe mexer com essa coisa de ervas e tudo mais, fazer misturas. E aí ela pediu, ó, a gente precisa arranjar uma maneira de eliminar a Sevdian, porque ela não queria a Sevdian como Nora, entendeu? E aí ela foi lá, fez uma poçãozinha lá, né? E aí Botou na limonada da bicha. colocou na limonada. E foi muito engraçado esse episódio, ficou uma dúvida, porque Quem teve um momento. bebeu? Aí quem que bebeu essa limonada? Por um momento a gente acha que foi a própria Zarif que bebeu, porque ela fica tossindo e tal. E tipo, meu Deus, ela bebeu o próprio veneno. E E, aí. E é isso. e Pode ali falar. também, não é só porque ela não queria. Ela tem um filho que é o Orut, que é o bebezinho dela, que é médico. Então, para ela é um orgulho ele ser médico e tal. E ela não queria que ele se casasse com a Sevdian a princípio, porque já não gostava mesmo, mas depois a Sevdian começou a chantagear a família com um segredo lá, que é o núcleo principal da série. Então ela fala, gente, essa mulher vai me chantagear, pera aí que eu vou matar ela. Ela simplesmente envenena a mulher, cara. É muito bom. Então, assim, eu acho que é um tipo de sogra que é mais leve, né? É claro que a gente não vai passar Ela só pano. tenta te envenenar, mas É super tranquilo, gente. Super Coisa tranquilo. Ela só leve. tenta te Uma dá tiro, a envenenar, outra mas tá dá tudo bem. veneno. Perto de Tranquilo. outras, perto de outras. Você já viu aquele meme de mãe? Quem sobreviveu, eu crio? É tipo a sogra só, entendeu? Cara, tipo ela. Mas a Tasha Jack Budaniz é uma Disney que é bem gostosa de assistir porque tem essa parte cômica. E não só a Zarif, o elenco inteiro, eles têm umas tiradas um com o outro, é bem É legal. legal. Até Então os eu acho, fragments são mais engraçados, assim, o né? jeito que eles editam os fragmentos eu acho genial, porque você fica muito curioso para ver, mas ao mesmo tempo eu acho engraçado, você consegue rir dos fragmentos, então é bem, bem legal. Mas enfim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, dito todas essas sogras. Hum. Por que vocês acham que elas têm isso de que nenhuma mulher é boa o suficiente para o filho? Que elas têm isso, né? Por quê? Quem vai ser boa para esse filho? Eu acho que lá no fundo tem um medo de primeiro perder o filho, de tipo, o líder da família vai ter outra mulher mandando. E aí perder o posto também de liderança, né? Porque tem muito isso de eu sou a mãe, eu sou a sogra, eu mando na família, aí gol, bate de frente com uma mulher como de Ailê, né? A Nora de Ailê. Caraca, ela tem capacidade de passar por cima e liderar. Então, acho que vai muito do medo de perder a própria liderança e o controle da vida do filho. Porque tem muito Faz isso, né? sentido. E também porque é mãe, Você né? tá A gente falando isso sempre e eu acha tô que o nosso é melhor. pensando. Né? Ela acha que o filho dela é A perfeito. gente tá falando isso e faz sentido, porque olha só, a Aidan, quando a Eda ficou mais apaixonada pelo Serkan, o que o Serkan fez? Mudou. Foi para outra casa. A Devin já batia de frente, a Alia batia de frente, mudou para outra mansão, mudou para o interior. Então, tipo assim, no final das contas, elas não percebem que quanto mais elas batem de frente com a Nora, aí é que elas perdem o controle do É filho, pior, né? é pior. É E aí pior. que assim, a verdade para qualquer mãe é difícil, né? Se a gente for perguntar para uma mãe brasileira, foi fácil para você ver seu filho sair de casa ou sua filha sair de casa quando casou? Não é fácil. Só que quanto mais rígida é a família ou a cultura, mais complicado é. Então, acho que nesse caso vai muito disso. Essa mistura de tipo, vou perder ali o posto de liderança, porque vai vir a minha nora e ela é forte, e o controle do filho, né? Porque aí, a partir de agora, é a vida deles. Então, quem Então, sou eu na fila e do pão? aí, e aí vem a próxima polêmica. Quem é o culpado nesse contexto? A mãe que é o cão ou o filho que não põe limite? Agora eu quero saber. Um silêncio ensurdecedor agora. Ela é Eu vou dar minha mais, né, opinião. gente? Eu acho, Porque mas eu uma acho que é o mulher filho não adulta colocar já tem que limite. saber que o filho também cresceu, que ele tem condição de saber o que ele quer da vida dele.
Tem que aceitar que Vai falar isso pra crescemos. uma sogra turca. Tem que se colocar no lugar A também, gente porque vai ela falar isso pra também já qualquer foi a nora sogra. que Ou sofreu. qualquer sogra. Falar é fácil. Mas assim, pensando numa realidade muito real, eu acho que o problema é o filho. Por quê? Vou explicar isso pra vocês. Eu tenho uma máxima assim, que se um filho brigar com uma mãe, ou se ele for mais duro, ou se ele for... Esse conflito, ele é muito mais fácil de ser perdoado e resolvido, porque é mãe e filho. Agora, se eu brigar com a minha sogra, por exemplo, se eu tiver uma relação extrema, a gente nunca vai se perdoar. Eu não sou obrigada a conviver, eu não quero, não. Então, eu acho que o filho, e no nosso caso, nós, mulheres, a gente tem que ser essa barreira de falar, mãe, fala comigo, resolve comigo, daqui para trás é minha família, sou eu que resolvo. Então, eu acho que nesse caso é o filho que não bota limite. E se deixar as duas se degladiarem, é uma relação que nunca mais volta, entendeu? Mãe e Eu filho acho se que é isso. perdoam. Eu acho que é muito por esse caminho também. Eu acho que falta mais posicionamento do homem, de tipo, ó, eu escolhi essa mulher pra viver, e é isso, entendeu? A E gente até viu. Ou tu blindar, aceita ou né? tu não De as quer. coisas não chegar na mulher. Pois é, Mas morando exatamente. junto, amiga, é difícil não chegar nessa. As sogras são sem noção, elas atropelam tudo. Mas aí que tá, amiga. Aí que tá. Por que tem que morar junto? A gente entende que na novela tem, Ah, né, tem que sim. rolar, tem que ser desse Começa por jeito. aí, né? Mas é isso que eu tô falando, essa blindagem. Essa blindagem. Quando a gente fala de vida real, olha aqui, minha mãe e minha mulher não estão dando certo. Vamos dar uma afastada, vamos morar aqui, vamos resolver esse conflito. Como diz a minha antiga terapeuta, é uma relação frufru, entendeu? Você vai ali no fim de semana, almoça. Quando você diminui essa questão de ter conflitos todos os dias, a relação melhora. Ó, um exemplo disso que você tá falando é que foi na terceira, que a Jaylin vai pra outra casa com o Yugas. Acho que é na terceira. Cara, eles vão pra outra casa, as coisas melhoram Outra vida. muito. Claro que assim, continua com as questões lá da Dizzy, mas em relação ao relacionamento com a mãe dela e sogra e genro, melhora muito. Porque quando você mora seja a mesma casa, o mesmo terreno, vão estar sempre se vendo, então as coisas ficam mais difíceis, né? E não só isso, né? Eu acho que quando você tá no mesmo ambiente, você faz parte do problema. Quando você mora fora, você tá vendo o problema daqui, ó. O vucu-vucu tá acontecendo e você tá vendo. Então a sua capacidade de resolução é muito maior que quando você tá dentro. É verdade. Entendeu? Eu lembro dessa questão aí da Jaylin e do You Guys. E na vida real também a gente vê isso, né? Eu vejo em famílias aqui do meu ciclo. De tipo, quando mora no mesmo terreno é mais complexo. Quando mora afastado, tipo, você não deixa de dar atenção, mas você tem o seu espaço ali, né? Então, relações, né, gente? relações. Assim, quando você não tem seu espaço, é tudo muito. A dimensão da coisa é muito maior. Às vezes nem é um problema tão grande. Mas como você tá ali vivendo aquele todo dia, escutando reclamação, etc., você não consegue raciocinar, oxigenar para resolver, sabe? Sim. É verdade. Então eu acho que é muito por isso. A gente vai citar mais alguma? A gente acho que já citou todas. Se né? não tiver mais nenhuma, eu tenho uma pergunta para matar. Não, pra tem. fechar. Eu acho tem que uma que vocês acho assim, que a não gente citaram. Vocês A gente já botaram um falou de Sem arquivo. Tchau. A gente já falou. A da Massali. Eu lembro dessa velha. Lembrei de uma! Lembrei! No contexto de sogras, que não são mães, mas fazem o papel de sogra, gente, eu tinha um ódio dessa mulher, que era a Alieteise, que era a avó do Poirás, em Adamassalã. Gente do céu! Contexto. Essa mulher passou mal um belo dia e entrou em coma, tal qual o Boran. Sabe a volta dos que não foram? Passou mal, ficou em coma. E ela tinha um neto que ela criava. E esse neto, enquanto ela estava ali em coma, se apaixona por uma menina que veio de Istambul, que veio da cidade, que era a Haziran, que é a Aicha. E o personagem principal, o Poirás, era o... Como ele chama, gente? Que namorou a Aicha, esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. Vou olhar pra você. Alp Navruz e Alp Aicha. Navruz. Esse era o casal. E aí, a menina toda carinhosa lia a história pra essa véia todo dia, enquanto essa véia tava em coma. Essa véia acorda odiando esta garota. Odiando. Do nível de deixar essa menina sem casa. E como ela era muito respeitada na vila, era uma ilha muito pequenininha, ela
obrigou todos da ilha a não vender comida, água da casa, nada pra menina. Era bizarro, porque ela queria que a menina fosse embora. Assim, loucura, loucura, loucura. Tinha um contexto, mas nada justifica. E o Poirás, mesma coisa. Só que o Poirás, eu sentia que ele era diferente. Não é que ele não se posicionava, mas ele tentava mediar o conflito. E não dava para mediar, porque a véia era o capeta. Até que, enfim, eles, né, conseguiram se resolver e tudo mais, mas esta não pode ficar de fora da era das sogras malditas, porque ela era o cão chupando manga. Assim, da hora que acordou até a hora. E não morreu. Ficou Pra que acordou, né, minha filha? Gente, que cão, hein? um cão. Pra que acordou, gente? Não precisava ter Entrando acordado. nos Igual o plots Boran. O Boran podia ter freudianos. ficado lá dormindo. Ninguém pediu Boran. Mas Pode não foi a pra gente que acorda, pediu. sabe? Pode voltar Boran pro espaço dele lá. Nunca mais voltar Não, também. ninguém pediu, cara. Ninguém pediu. Enfim, gente, eu acho que ficou muito bom esse papo aqui. Gostei muito. Eu quero saber agora, eu vou deixar como questionamento para os nossos seguidores e ouvintes. Primeiro, qual é a sogra que vocês mais odeiam e por quê? E o que vocês acham? Ih, a Fernanda caiu. Ih, Fernando caiu. Pior que eu preciso encerrar, cara. Minha vizinha vai vir aqui. Eu preciso postar um post hoje ainda. Fernanda! Eu ia falar isso pra gente colocar qual era a mais odiada de cada uma e fechar. Pois é, deixa a Fernanda voltar. Vamos dar uns 5 minutinhos, se ela não voltar, a gente encerra. Aqui, vamos depois terminar de resolver Minê, porque dá pra fazer uma contraproposta. Melhorar esse menu. Escreve pra mim, eu mando pra ela. Tá, eu vou acabar aqui, eu vou na academia, que eu não fui hoje. Tá, Na volta eu te mando. tá bom. Ricardo viajou, estou aqui sozinha esse fim de semana. Ah, vem pra cá. Bem pertinho. Bem pertinho. Vê se ela mandou mensagem aí no. Mandou, caí. Tô entrando de novo. Ok. Você Graças a Deus, faz a meu pergunta de novo. Tá. Graças a Deus, meu 5G não me tombou. Fiquei preocupada, porque se alguém me liga, para. Ninguém me ligou, graças a Deus. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou editar ele hoje ainda. Pra gente postar amanhã ou domingo. O que você prefere? Só que amanhã eu tenho um aniversário pra ir a 2 horas daqui. Eu que vou dirigir, levando as meninas. Acho que domingo é melhor. Domingo Amanhã eu meio-dia? deixo tudo pronto. Aí eu deixo tudo pronto amanhã, que amanhã eu vou estar no computador, que eu tenho aula. Ah, mas eu vou editar hoje de qualquer forma, porque eu não vou ter tempo. E aqui eu tô com um corte pra editar. Eu sei que eu tô atrasada com ele, mas dá tempo de postar aquele último corte com a Flávia. Dá tempo de postar ele antes da gente soltar o episódio Voltei. novo. Gente, caiu um pé d'água, viu? Espero que não fique sem luz. Aqui, Ana vai colocar a última pergunta e a gente encerra, porque ela também Tá. tem que sair. Eu também tenho que ir. Gente, Peraí, eu acho... deixa eu contar. Peraí, deixa eu contar pra eu cortar. 1, 2, 3. Gente, eu acho que esse papo aqui foi muito bom. Acho que já vai render bastante assunto aí. E aí eu quero deixar um questionamento para os nossos seguidores, nossos ouvintes que a gente ama. Primeira coisa, qual é a sogra que mais te dá raiva e por quê? A gente quer saber o porquê também. E essa questão que a gente comentou sobre, será que é uma questão cultural? Será que é um problema da sogra, do filho não se posicionar? Comenta pra gente depois no YouTube, lá nas nossas redes sociais do Dizzycast também. A gente quer saber a opinião de vocês. E principalmente quais são as que vocês mais odeiam. Quem mais você colocaria na lista? Vamos eleger aqui entre a gente qual é a odiada de cada uma? Não vale repetir. Gente, a pior pra mim é essa da Kátia, porque a mulher que atira em mim, amor, me dá tapa na minha cara, atira em mim, porra. Agora eu chá vou de casa falar. até pinto perto de... Gente, ela deu um tiro, ela podia ter matado a Alia. Então, a minha vai ser a Rúlia, porque o que aquela mulher me fez sentir de raiva, puta merda, hein? Vou te falar, ainda bem que a nora dela batia de frente, porque ela era muito ruim, cara. Pô, hein? Então a minha escolhida vai ser a Aidan, porque depois da Eda ajudar ela a superar um trauma, sair de casa depois de ter crises de pânico, sabe? Ajudar essa mulher ingrata, ela ainda fez da vida da menina um inferno depois de ainda amar ela. Aqui, Fale ó, mesmo, não se cale, não se cale.
Então, já temos aí. E aí vocês acham que esse é um top 3 legal aí? Sadakat, Aidan e Julia? Quem mais vocês colocariam nessa lista? Fala pra gente. Eu adorei Coloquei nos esse comentários. episódio. Foi muito gostoso Também falar amei. das sogras. É muito bom. Falar O mal nosso delas é personagem que a gente odeia. libertador. Finalmente eu pude falar mal da Julia. Amei. Gente, até a Fechamos? próxima. Obrigada pelo carinho. E é isso. Churus. Até a Beijos! próxima.